Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa Quem Estudou a Lição essa semana. Sou Jean Carlos Corrêa da Silva, formado em Pedagogia, especialista em Psicopedagogia Institucional. Na minha igreja local eu atuo no Departamento de Lar e Família e também contribuo na coordenação regional na área de desbravadores. Eu queria fazer uma pergunta para você, para que você possa debater na sua classe. Na prática, como seria defender a fé em um meio completamente secular? Estamos estreando um momento muito especial de estudo da lição da Escola Sabatina, nossa lição jovem, que tem como título Apologética, e nós teremos momentos especiais de aprofundamento. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito enriquecedor de estudo da palavra para você que está aí nos assistindo. Então, iremos começar estudando a lição, mas nada melhor do que buscarmos a presença do Senhor. Eu queria convidar o Daniel para, nesse momento, dirigir uma oração. Oremos todos juntos, então. Senhor Deus, bondoso Pai, Senhor, perdoa os nossos pecados e vem instruir o telespectador, assim como cada um de nós, a participar deste momento. Em nome de Jesus, amém. Se você não estudou a lição da semana, vem nos acompanhar agora. Meu nome é José Daniel, graduando de Engenharia da Computação, líder técnico e engenheiro de software. Na minha igreja local, sou ancião e eu vou fazer uma pergunta para você. A quem Deus tem te dado oportunidade a responder perguntas difíceis? Pensa aí e coloca nos comentários. Muito bem. E a gente já inicia com uma pergunta retórica muito importante. Danilo, vale a pena crer? Bem, meu nome é Danilo, mestrando de Ciência da Computação, atuo na igreja local na tesouraria e sou muito entusiasta de apologética, né? Então a pergunta que fica para vocês é: por que você acredita no que acredita? Discute na sua sala e eu quero ver também nos comentários. Para nós, como adventistas, a gente acredita que sempre vale a pena crer, porém, nem todo mundo acredita assim, né? A gente vê ali na charge sobre o ceticismo, né? Você vê ali que, na verdade, ele mostra que o cético deve ter ceticismo dele mesmo, uma vez que o ceticismo é você duvidar de tudo. Mas aí que entra a apologética, né? Então, a apologética seria o quê, Tamiris? Nada mais é do que a boa defesa da fé, ou seja, defender aquilo que você acredita, né? Meu nome é Tamires Duval, sou nutricionista, atuo na igreja local como líder jovem e ajudo também, né, no clube de aventureiros como distrital. E a pergunta é: o que a rainha de Sabá foi fazer ao visitar o rei Salomão? E é justamente por meio da apologética que a gente consegue agora apresentar a nossa fé de forma racional e inteligente para as demais pessoas. E aí vem uma outra pergunta. Fé se discute? Quem poderia responder essa pergunta agora? Muitas pessoas acreditam que não se discute a fé, mas é justamente porque não entendem que a apologética não é uma discussão, né? A apologética seria o quê nesse sentido de apresentar fé? Eu creio que hoje vem mudando cada vez mais, principalmente por causa desses programas, né, no YouTube, que vem colocando 3 versus 1, 30 versus 1, onde estão discutindo cada vez coisas mais mirabolantes. Então, eu acho que a gente tem que buscar, tem uma apologética que é ter bons argumentos, diferente de você buscar ter argumentos contra, dizer o porquê crer. Você ter boas defesas do que crer e vão perguntar provavelmente para você o porquê crer. Daqui para frente. Hoje a gente tem uma visão muito discriminada da palavra discutir. Dentro do contexto social, a gente vê muitas discussões. Muitas pessoas levantam temas, criam debates e as discussões ali, na verdade, não levam a um fundamento nenhum. Cada um ali tem a intenção de defender aquilo que acredita, só que quando a gente parte do princípio aqui da discussão da fé, não tem nada a ver com a ideia de discussão que é muito apresentada no que você comentou agora há pouco, né, de muitos debates que a gente consegue encontrar na internet, por exemplo. O YouTube está carregado de debates que, na verdade, a finalidade ali é só de um estar sempre confrontando o outro. Mas quando a gente traz para o sentido da fé, não é essa ideia de eu querer mostrar a minha fé como suprema acima de todas as coisas e quem pensa diferente de mim, que eu não quero saber, vou começar a descarregar naquela pessoa. Essa não é a ideia, né? É mais de apresentar nossa fé. A gente viu isso justamente na história da semana, né? Na segunda-feira, né, respondendo perguntas difíceis, a gente vai ter a introdução do verso da semana, né, sobre Salomão e a rainha de Sabá. A rainha de Sabá foi até Salomão com muitas dúvidas.
E ali ela encontrou alguém, né, que esclareceu ali as dúvidas que ela tinha e mostrou, de fato, né, quem era a pessoa que dava aquela sabedoria a ele, que era Deus. Então, por meio dessa história, a gente consegue, né, aprender também como compartilhar a nossa fé hoje com outras pessoas. Então, né, construa relacionamentos. Então, o foco principal é, de fato, né, nós construímos relacionamentos com outras pessoas e buscar ter conversas sinceras, tentar compreender que às vezes a dúvida do outro é real, né? Não é assim muitas vezes no sentido de tirar onda ou algo nesse sentido assim, né? Mas realmente buscar ter aquela resposta ali, dar aquela resposta sincera a quem precisa. Respeite também o contexto, né, de quem busca a resposta, ou seja paciente, porque às vezes o fato de nós sabermos, né, a gente quer rapidamente fazer com que o outro entenda, mas às vezes é precisar de um pouquinho de paciência para que o outro alcance ali aquilo que você já aprendeu. Um outro ponto, né, viva realmente o que você prega, porque palavras, né, sem de fato ações, são só palavras, né? Então nós precisamos realmente viver. A apologética não é simplesmente só defender, mas você viver aquilo que você acredita. E por último, né, aponte para a beleza de Deus, ou seja, mostre Cristo sempre e em qualquer situação. Acho que é importante enfatizar aí também a parte da terça-feira, no qual ele traz que antes de você tentar defender o seu lado, primeiro você tem que entender o porquê estão fazendo essa pergunta, né? Porque onde eles querem chegar, porque às vezes a gente tenta pegar e dar um argumento do espantalho, a gente bate em algo que não era o que ele queria comentar. O melhor exemplo disso é visto ali quando Cristo estava diante dos escribas, fariseus, os saduceus, e agora, sabendo a intenção do coração deles, ele responde da forma correta em relação a dar o tributo de César, em relação à ressurreição e etc. Então, Cristo ele respondeu da forma correta porque ele entendia a situação que ele estava sendo colocado. Os outros pontos ele traz ali justamente você levar a pessoa ao que mais importa. Afinal, às vezes a gente pega um argumento ali, uma defesa, de forma tão técnica, traz ali um bocado de texto, sendo que o cara talvez nunca tenha lido a Bíblia, nunca tenha chegado a sequer ver alguma palavra daquela. E ele só quer entender sobre mais quem é Deus, quem é Jesus Cristo e o para que importa aquilo ali para aquela pessoa. Quando a gente chega agora na quarta-feira, tem alguns textos que eu gostaria de enfatizar, por exemplo, Atos 17, que utiliza ali o que a Tamires comentou, saber o fundo, né, o background, o histórico daquela pessoa é importante. Paulo ele vai e chega em Atenas dizendo, opa, eu conheço quais são as estruturas aqui, eu conheço quais são os deuses que eles creem e utiliza ali um Deus que eles tinham ali, né, aquele Deus desconhecido. Como também para aquelas pessoas que se isentam de querer estudar, porque não, mas fulano sabe mais. Eu não sei, mas eu vou trazer para o meu pastor. Eu não sei, mas eu vou trazer para o ancião. Lá em Colossenses, não a partir do capítulo 4, não a partir do versículo 4 e 5, mas você pegando o versículo 2, ele diz que, olha, Senhor, faça uma oração, me leva, abre as portas da mensagem que eu tenho que levar. A partir do momento que você entende o que é baseado a tua fé, você diz, opa, eu tenho que irradiar, eu tenho que mostrar isso daí para as outras pessoas, assim como Salomão fez. Então, ele diz ali, ó, ora para que Deus te leve a essas pessoas, para que Deus te guie e coloque as palavras na sua boca, porque a gente não pode argumentar contra o outro, não é destruir como uma discussão, um debate, mas dizer, olha, eu creio nisso por causa disso, porque Deus te ama. E eu gostaria de levar a quinta-feira, que fala bastante sobre amor. Algo bastante interessante. A gente, quando escuta a palavra apologética, é uma palavra técnica que dá medo a algumas pessoas, né? Só que quando a gente chega na quinta-feira, a gente vai ver tudo isso na prática, o que seria nessa palavra na prática. E aí, na quinta-feira, o título da lição da quinta-feira, a defesa mais poderosa da fé. E quando a gente estuda, começa a fazer a leitura, a gente já percebe de cara que a maior defesa para eu mostrar a fé que eu tenho no Deus que eu acredito é através do amor, né? Isso foi colocado em prática, Cristo mostrou isso na prática, enquanto esteve aqui na Terra.
E aí, enquanto eu estudava essa parte aqui da lição, né, eu lembrava de uma situação que aconteceu comigo na faculdade. Eu tinha uma professora e ela ministrava uma disciplina que a ênfase da disciplina era as religiões de matriz africana. E como era uma licenciatura, né, na sua maioria, mulheres que estudam licenciatura, e aí tinha várias meninas que estudavam, que uma boa parte eram evangélicas, e quando eu cheguei para fazer quando eu cheguei nessa disciplina, outras colegas que já tinham passado pela disciplina já deixou muito claro, ó, tem uma professora aí, é a professora dessa disciplina, ela pega no pé dos cristãos. E aquilo me deixou bastante incomodado. Eu disse, poxa, por que ela pega no pé dos cristãos? E aí depois que eu vim entender, porque sempre quando ela separava os grupos, que passava os conteúdos, né, para que os grupos apresentassem em seminários, e como a disciplina falava sobre religião de matriz africana, então, lógico, o tema que eu iria debater, que eu iria ter que estudar para apresentar, tinha a ver com religiões de matriz africana. E aí muitas das meninas acabavam não querendo apresentar, se recusava a apresentar porque eram cristãs, porque era evangélica. E eu não conseguia entender o motivo de por que não apresentar um tema como esse. E aí quando ela me deu o desafio de apresentar o tema, em momento nenhum eu neguei, eu disse, não, vou apresentar sem problema nenhum. Como ela já vinha de uma experiência negativa, né, ela imaginava que eu iria dizer não, mas eu disse sim. É como se ela pensasse assim, poxa, eu não esperava por isso. Né? Como é que eu ajo agora? Né? Ele dizendo sim. E aí eu peguei o tema, estudei. Dos 5 que fazia parte do meu grupo, 3 rejeitaram. E eu e a outra pessoa, que também é evangélica, a gente apresentou o tema de uma forma muito técnica, da forma como ela queria que a gente apresentasse. E no final eu deixei muito claro que tudo que eu apresentei ali, para mim, foi muito útil, porque me trouxe uma visão, me trouxe uma experiência, um aprendizado que eu não sabia sobre as religiões, mas que reafirmou aquilo que eu acreditava. Então, eu acabei constrangendo ela pelo amor. Né? Eu não atingi, eu não fui bater de frente com ela, eu não gerei o debate que o mundo aí fora tanto apresenta, eu fiz completamente diferente. E aquilo fez com que ela tivesse uma visão, pelo menos da minha parte como cristão, completamente diferente. Né? E na quinta-feira a gente consegue ter um pano de fundo muito importante, que isso aqui a gente precisa colocar em prática. Não é apenas eu entender o significado da palavra apologética, mas eu saber colocar isso na prática, eu saber viver o que eu estou dizendo aqui. E isso é justamente o que fala lá em Isaías, né? Sereis minhas testemunhas. E bem, para a gente encerrar, a recomendação da lição é justamente a leitura do livro A Descoberta, né? Que é realmente um livro de introdução apologética, inclusive ele cita vários outros livros de apologética, e também a gente deixa aqui a recomendação de Em Defesa de Cristo. No livro Caminho a Cristo, da escritora norte-americana Ellen White, tem um textozinho que aí é até uma recomendação também lá da lição, que diz o seguinte, ó, todavia, Deus não afasta a possibilidade da dúvida. Nossa fé deve repousar sobre evidências e não em demonstrações. Os que quiserem duvidar hão de encontrar oportunidades, ao passo que os que desejarem realmente conhecer a verdade encontrarão abundantes provas em que basear a sua fé. Muitas pessoas acreditam que a apologética tira agora a fé, né, o papel da fé na vida do cristão. Veja, quando a gente estudar essa lição aqui, não significa que agora você vai provar a existência de Deus. Não tem como fazer isso daí, dado que Deus é um axioma, né? Ele existe, ponto. Mas a questão é que você agora vai acreditar cada vez mais nele. Você vai agora entender o amor dele de se apresentar a cada um de nós. A fé é um papel importante e, como é falado nesse texto, Deus ele vai dar o suficiente para que você, se você quiser crer, você vai conhecer a Deus. Isso, muito bem. Amém. Louvado seja Amém. Deus. Queridos, você que está nos assistindo, eu não sei de onde você nos acompanha, mas amanhã, na sua classe da Escola Sabatina, faça seus comentários, faça suas anotações para que lá você possa ter um ambiente de real aprendizado. E essa é a intenção. O nosso tempo foi curto, mas a ideia aqui é só trazer um insight, é só fazer você ter o desejo de estudar cada vez mais a palavra do Senhor. Com certeza, durante todo esse trimestre, nós teremos momentos especiais de muito aprendizado. Espero que esse momento aqui tenha sido útil para a sua vida, que Deus abençoe a cada um de vocês. Nesse momento, nós iremos encerrar orando. Eu queria pedir para
que a Tamires pudesse dirigir esse momento de oração especial. Ok, oremos. Pai querido e amado, te agradecemos, Senhor, por tudo que aprendemos durante essa semana. Te pedimos que o Senhor continue direcionando cada um dos estudos, aquelas pessoas também que nos acompanharam aqui, que elas possam também aprender cada vez mais, ó Deus, sobre Ti, sobre a Tua palavra e como, ó Deus, testemunhar também para outras pessoas. Que o Senhor permaneça conosco, nos conceda a Tua paz, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, amém. Obrigado a todos. Valeu, meus amigos que me acompanharam aqui nessa semana. Lembrando, próxima semana tem mais. Fica ligado, segue a gente aí, compartilha, curte, porque isso é muito importante para que a gente possa gerar um engajamento aqui nas redes. Que Deus abençoe você.